Atos capítulo 9, do verso 1 ao verso 9. Estarei lendo essa porção da palavra de Deus. Eu peço que você acompanhe sua Bíblia. Nos diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Até aqui, queridos, a leitura da palavra do Senhor Deus. Meus queridos, eu costumo dizer que a conversão é o maior milagre que Deus pode realizar na vida de um homem ou de uma mulher aqui nesta terra. Veja, só o Senhor Jesus Cristo é capaz de transformar o coração humano. Nós não somos capazes de fazer tal obra. Nós não somos capazes de transformar o coração de ninguém. Somente o Senhor Jesus é capaz de fazer isto. Veja, durante o tempo em que tenho convivido no ambiente da igreja, eu tenho visto muita coisa. E são situações assim que de fato me chamam a atenção. Por exemplo, já vi pessoas que estavam na igreja há um bom tempo, há vários anos, entretanto, nunca foram de fato convertidos. Em um determinado momento isso vai e fica claro. Certa feita, quando eu estava numa congregação lá em Teresina, eu conheci um senhor que ele chegou para mim, eu estava conhecendo a igreja, e ele chegou para mim e disse: Olha, seminarista, fulano de tal eu trouxe para a igreja, cicrano eu trouxe para a igreja, hoje eles são tudo convertidos. E aí eu tive a curiosidade: e o senhor, quando foi que o senhor foi convertido? Ele disse: Não, eu não sou convertido, eu só chamei eles, eles vieram e eles se converteram, mas eu não sou. Eu já vi de muitas coisas dentro desse ambiente da igreja. Já vi também pessoas que vêm para a igreja, muitas vezes convidados por parentes, por cônjuges, mas vêm somente para agradar a pessoa, e quando vem para a igreja ela fica em uma inquietação tremenda, não vê a hora do culto acabar para ela poder ir embora. Então, queridos, nós vamos vendo cada situação no decorrer da nossa caminhada aqui nesta vida, que só comprovam de fato a verdade de que a conversão é uma obra divina. E isso, meus queridos, é algo que nós precisamos ter em mente. O pecador abandonar a sua vida de pecado, abandonar a falsa religiosidade, abandonar a sua justiça própria e ter essa decisão de seguir ao Senhor Jesus Cristo, deixando que o Senhor conduza a sua vida, é realmente um milagre. Sem sombra de dúvidas, só o Senhor pode proporcionar, ocasionar, operar tamanha transformação. E veja, no texto que nós lemos, nós encontramos aqui o relato da conversão de Saulo de Tarso. Nós temos um exemplo clássico do que eu estou falando.
Mas antes de nós entendermos aqui o texto propriamente dito, é importante nós termos uma visão do contexto. Inicialmente, queridos, é importante nós destacarmos que aqui nós estamos nos primórdios ali da igreja, no início do cristianismo, e logo após a morte de Estevão, o primeiro mártir da igreja. Nós sabemos que foi deflagrada ali em Jerusalém uma grande perseguição aos cristãos. Os cristãos tiveram que fugir. E um dos principais perseguidores do cristianismo e dos cristãos naquela época era um judeu de nome Saulo de Tarso. E aqui no capítulo 9 nós temos o relato da conversão deste homem que perseguia os cristãos. Podemos dizer que, de fato, humanamente falando, a conversão de Paulo talvez seja a mais importante da história da igreja, porque ele, de fato, vai ser o apóstolo aos gentios. Por meio dele, nós sabemos que muitos livros, muitas cartas, melhor dizendo, vão ser escritas do Novo Testamento. Então, queridos, nós observamos aqui que, muito embora a conversão de Saulo de Tarso seja uma conversão com elementos muito distintos, elementos extraordinários que acontecem aqui, né, nesse episódio, elementos que não são comuns, que são atípicos. Mas, por outro lado, você vai encontrar também neste relato da conversão do apóstolo Paulo aquilo que é essencial para toda conversão: a graça de Deus sendo manifesta na conversão do pecador. Com base nisso, eu quero meditar com os irmãos nesta noite a respeito do seguinte tema: a conversão é uma obra divina. A conversão é uma obra divina. E eu gostaria então de destacar 3 pontos aqui no relato da conversão de Saulo, que comprovam que, de fato, a conversão é uma obra de Deus na vida do pecador. Primeiro, por que a conversão é uma obra divina? Porque todo homem nasce inimigo de Cristo. Todo homem nasce inimigo de Cristo. Saulo pertencia à seita dos fariseus e ele se tornou inimigo declarado da fé cristã. Isso porque, queridos, a mensagem que os cristãos pregavam, o evangelho do Senhor Jesus Cristo, era algo que contrariava frontalmente aquilo que Saulo acreditava, aquilo que Saulo, como fariseu, tinha como suas convicções. Saulo era um fariseu que acreditava que o homem poderia ter um relacionamento com Deus por meio dos seus méritos, por meio das suas obras, por meio da sua conduta moral. Enquanto que a mensagem que os cristãos pregavam, o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, anunciava de forma tão clara e tão corajosa e ousada que a salvação ela só pode ser alcançada por meio do Senhor Jesus Cristo. Ela só pode ser recebida pelo pecador mediante a fé em Jesus Cristo, pela graça de Deus, não é por obras. Então, por esta razão, Saulo, ele entendeu que os cristãos estavam errados. Ele compreendeu, meus queridos, que os cristãos eram inimigos da fé judaica. Por conta disso, ele se tornou um verdadeiro perseguidor da igreja do Senhor Jesus Cristo, ali nos seus primórdios. E ele tinha como um objetivo particular, um objetivo pessoal, perseguir, destruir
aniquilar aquela igreja, aquele povo, que na época eram conhecidos como os do caminho, os cristãos. Então, a primeira aparição de Saulo aqui no livro de Atos é justamente ali por ocasião do martírio de Estevão. Lucas relata que Saulo ali estava, que Saulo presenciou a morte de Estevão, participou, ele segurou as vestes daqueles que apedrejaram Estevão. Saulo consentiu que de fato Estevão fosse morto, conforme nós podemos ver aqui em Atos capítulo 8, versículo 1. Em seguida, queridos, Lucas relata que a perseguição então foi deflagrada após a morte de Estevão. Os cristãos passaram a ser perseguidos ali em Jerusalém. E Saulo assolava a igreja, ferozmente perseguindo, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, lançando-os no cárcere. E quando nós chegamos ao capítulo de número 9, Lucas então relata que Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, e chama a atenção aqui essa expressão, respirando ameaças. Essa expressão, meus queridos, no original é a mesma expressão para um animal que está bufando, um animal feroz, um animal que ele está ansioso por pegar a sua vítima, pegar a sua presa, atacá-la. E é justamente essa palavra que Lucas usa para retratar como estava Saulo de Tarso. Ele estava como um animal feroz que caçava os cristãos com toda a avidez, com toda a ferocidade. E ele buscava caçá-los com o intuito de exterminar com a igreja. Na continuação, no livro aqui de Atos, no capítulo 26, versículo de número 11, o próprio Saulo, depois de convertido, o próprio Saulo, ele vai confessar que ele perseguia a igreja com um furor tremendo, enfurecido. Lá em Atos 26, 11, nós ainda vamos olhar esse texto. Mas olha, antes disso, vamos continuar aqui na descrição feita por Lucas, aqui do verso 1 e 2, a partir do verso 2. Dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Veja, o texto dá a ideia de que Saulo ele não estava satisfeito em somente perseguir os cristãos ali dentro de Jerusalém. Ele, de fato, se dispõe a procurar, a caçar cristãos também nas cidades circunvizinhas. E para isso, meus queridos, ele então pede essa autorização da liderança judaica. E ele então vai para a cidade de Damasco, uma cidade que ficava situada a cerca de aproximadamente 240 quilômetros ao norte de Jerusalém. E ali na cidade de Damasco, ele ia encontrar muitos judeus. Era uma cidade onde a população judaica era muito grande. A chance dele encontrarem judeus convertidos era muito grande também. E Saulo estava então muito determinado. Ele pediu ao sumo sacerdote autorização para que perseguisse os crentes ali nas sinagogas de Damasco. E quem ele encontrasse, ele tinha poder para
prender, para arrastar de volta para Jerusalém. E assim esse homem ou essa mulher seria julgado pelo Sinédrio. O objetivo final era fazê-los renegar a fé. Em última instância, o que Paulo queria era que os cristãos abandonassem a fé em Cristo. Se eles não estivessem dispostos a fazerem isso, ele os mataria. Lá no capítulo 26 de Atos, que eu havia mencionado há pouco, Paulo, com as suas próprias palavras, ele vai relatar como ele perseguia a igreja do Senhor Jesus Cristo antes da sua conversão. Ele vai dizer assim, Atos 26, do 9 ao 12. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Veja, queridos, como o próprio Paulo, ele se descreve como um perseguidor implacável da igreja. Ele chega a dizer, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. Paulo não aceitava Cristo. Paulo não aceitava Jesus, o Nazareno, crucificado como um criminoso. Não aceitava que este pudesse ser o Messias prometido a Israel. Isso na mente de Paulo era inconcebível. Ele não aceitava a mensagem da cruz que a igreja proclamava. E por esta razão, meus queridos, Saulo, ele quer de todas as formas destruir a igreja. E com esse propósito em seu coração, ele diz que praticou muitas atrocidades contra os cristãos, tais como ele foi em busca de autorização para prendê-los, lançou muitos no cárcere, os torturou, os obrigou até a blasfemar contra o nome do Senhor Jesus Cristo. E por fim, ele também diz que consentia na morte deles. Ele tinha participação na morte dos cristãos. E tudo isso ele fazia enfurecido, cheio de raiva, bufando, com ódio no seu coração. E veja, eis aqui Saulo de Tarso, um perseguidor implacável da igreja, um inimigo declarado da igreja do Senhor Jesus Cristo. E aqui vai Saulo de Tarso, cavalgando pela estrada de Damasco, acompanhado por sua escolta, levando consigo uma carta que lhe dava direito a perseguir, maltratar, prender e até matar cristãos. E aqui vai Saulo de Tarso, bufando, determinado a cumprir o seu grande objetivo, que era exterminar a igreja do Senhor Jesus Cristo. E aqui vai Saulo de Tarso, que não imaginava que estava indo para um encontro com aquele que ele tanto perseguia e odiava, e que esse encontro mudaria completamente a vida dele. Ele, que era perseguidor, tornar-se-ia perseguido.
Irmãos, todo homem já nasce inimigo de Cristo e do Evangelho. Precisamos nos lembrar disso, meus irmãos. Todo homem, toda mulher nasce exatamente nesta condição de inimizade para com Deus. É justamente por isso que a mensagem do Evangelho é chamada de uma mensagem de reconciliação. Porque nós já nascemos no estado de inimizade com Deus. Nosso relacionamento com Deus foi rompido por causa da queda. Mas muitas vezes, queridos, nós tememos, quando anunciamos o Evangelho, informar ao perdido o seu real estado. Tememos dizer para o incrédulo que, se ele não se converter no dia do juízo final, ele estará condenado, porque ele é inimigo de Cristo. E de fato, queridos, para que o homem possa ter uma compreensão real da sua situação, obviamente ele só vai chegar a essa compreensão pela obra do Espírito Santo, e também quando nós pregamos o Evangelho corretamente, fielmente, o Evangelho todo, nós damos a ele o diagnóstico correto, para que ele possa então compreender o real estado da sua alma. O que lhe aguarda? Então, queridos, isso é algo fundamental. Nós vivemos em uma época onde você vai encontrar grandes igrejas que afirmam claramente: aqui nós não falamos do pecado, nós não falamos nenhuma mensagem que possa desagradar aos nossos ouvintes, constrangê-los, fazer com que eles saiam pela porta se sentindo mal. É o chamado evangelho do marketing, em que a gente tira tudo aquilo que pode ser ofensivo ao ouvinte, mas se ele não ouvir o diagnóstico correto do estado em que ele se encontra, ele não vai compreender o quão necessitado é de Cristo. Não vai. Ele vai achar que ele está bem. Porque o homem natural, ele acha que ele está numa boa condição. Ele acredita que ele vai ser salvo pelas obras, no final das contas. Ele realmente não acredita que é inimigo de Cristo. Mas é. E esse era o primeiro ponto que eu gostaria de destacar nesta noite. A conversão, ela é uma obra divina, porque nós já nascemos nesse estado de inimizade para com Deus. Segundo, a conversão, ela é uma obra divina porque ela é resultado da soberania de Deus. E isso vai ficar claro aqui no relato da conversão do apóstolo Paulo. A conversão do apóstolo Paulo, meus irmãos, ela é uma evidência incontestável de que é a graça de Deus que alcança o pecador e não o pecador que alcança a graça de Deus. Se não, vejamos como foi que se deu a conversão de Saulo de Tarso. Lucas narra o encontro de Saulo com o Senhor Jesus Cristo ali na estrada de Damasco. Acompanhe comigo a leitura. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Veja, Lucas está aqui descrevendo como ocorreu aquele encontro,
Saulo estava ali com a sua comitiva, aproximando-se da cidade de Damasco. Por volta do meio-dia, uma luz vinda do céu, uma luz forte, uma luz penetrante, uma luz que irradiava de maneira mais intensa que a luz do sol, resplandeceu ao redor deles, fazendo com que o cavalo dele se assustasse e derrubasse ele no chão, seus companheiros também. Veja, essa luz que apareceu para Paulo ali na estrada de Damasco não era uma luz natural, mas era o resplendor da glória de Cristo. E quando Saulo caiu no chão, ele ouviu a voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele prontamente respondeu: quem és tu, Senhor? E a resposta que Saulo ouviu foi chocante, profundamente reveladora. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Queridos, é muito difícil nós imaginarmos o que se passou ali na cabeça de Saulo naquela hora. Ele era um fariseu, perseguidor da igreja. Naquele momento, ele viu que todas as suas crenças, todas as suas convicções, todos os seus valores, o seu estilo de vida, estavam sendo lançados subitamente com ele no chão, caindo por terra. Naquele momento, Saulo descobriu que ele estava do lado errado da história. Aqueles a quem ele perseguia ferozmente é que estavam certos. Jesus era de fato o Messias prometido a Israel, que havia ressuscitado e que estava ali exaltado diante dele. Neste encontro com Cristo, Paulo ele aprendeu algumas lições que eu gostaria de destacar nesse momento. Primeiro, ele aprendeu que Jesus era o Messias aguardado por Israel. Aquele a quem Paulo perseguia era de fato o Messias que Israel tanto aguardava, o Filho de Deus. E essa verdade, meus queridos, não foi apenas uma novidade para o apóstolo Paulo, mas atingiu frontalmente o seu conhecimento, as suas convicções, as suas expectativas. Aquele que havia morrido no madeiro, que tinha se tornado maldito de Deus, aqueles para quem, para os judeus, era escândalo, era justamente ele, o Messias. Somente mais tarde o apóstolo Paulo, ele entenderia que na cruz Jesus assumiu sobre si a nossa maldição, fazendo-se ele mesmo maldito em nosso lugar. Mas ele entendeu que ali estava o Messias de Israel. Uma segunda lição que Paulo também aprendeu ali, na ocasião ainda Saulo, é que Jesus estava vivo. E veja, os fariseus eles não tinham dificuldade com a questão da ressurreição dos mortos. Eles acreditavam que os mortos ressuscitariam. Contudo, o fato de Jesus estar vivo significava que os seus ensinos eram verdadeiros, que o Evangelho era a mensagem de Deus para o povo. E que de fato ele estava errado ao perseguir aqueles que eram o povo de Deus. Então, antes de Paulo ser transformado completamente
Antes dele ser completamente transformado, ele tinha uma outra visão de Jesus Cristo e do cristianismo. Ele entendia todo o cristianismo como uma verdadeira mentira, como um embuste, como uma fraude. Quando ele se deparou com Cristo diante dele, a ficha caiu. Os que são mais antigos aqui sabem do que eu estou falando. Ele entendeu. Cristo está vivo. Ele ressuscitou. Eles não estão mentindo. Esse povo a quem eu persigo, esse povo que prefere morrer a negar Jesus, eles estão certos, porque Ele está vivo. Ele ressuscitou realmente. A terceira lição que Paulo aprendeu foi que os cristãos estavam tão unidos a Cristo que perseguir a igreja de Cristo é perseguir o próprio Cristo. Pelas palavras que o Senhor Jesus pronunciou a Paulo, isso fica claro. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Veja, ele estava perseguindo os cristãos, mas perseguir os cristãos é perseguir a Cristo. Perseguir a igreja de Cristo é perseguir a Cristo. Ao lermos esse texto, queridos, nós percebemos claramente que não era Saulo quem estava buscando a Cristo. Antes foi Cristo que buscou a Saulo. Não foi Saulo que chamou o nome de Cristo. Foi Cristo que chamou. Saulo, Saulo. A salvação, queridos, ela é uma obra exclusiva de Deus. O pecador, ele não tem essa disposição, essa iniciativa, ele não tem essa capacidade de buscar a Deus por ele mesmo. Se Deus não for ao seu encontro, nós vamos morrer nos nossos pecados. É uma obra divina. E veja, da mesma forma que Deus tomou a iniciativa na conversão de Saulo, Ele também toma a iniciativa para nos salvar. Não fomos nós que escolhemos a Deus, foi Ele que nos escolheu. O próprio Senhor Jesus Cristo disse aos seus discípulos: não fostes vós que me escolhestes, mas eu que vos escolhi a vós outros. É Deus quem nos escolhe. É Deus quem nos escolhe, mas também é Deus quem nos derruba do nosso cavalo, que nos derruba do nosso orgulho, da nossa soberba, da nossa falsa pretensão de salvação por obras, por méritos. E veja, nós vamos ver, queridos, claramente aqui no exemplo do apóstolo Paulo, através daquela manifestação gloriosa, o Senhor Jesus fez com que Paulo ficasse cego da sua visão, mas por outro lado, os olhos espirituais dele se abriram para perceber o seu real estado, quem ele era e quem Jesus era. É uma obra de Deus. A salvação é monergística, ou seja, pertence ao Senhor. É Deus quem abre os nossos olhos. É Deus quem toma a iniciativa. É Deus quem nos salva. Terceiro ponto. A conversão também é uma rendição ao senhorio de Cristo. A conversão é uma rendição a Cristo. Antes do seu encontro com Cristo, Saulo, ele seguia a sua própria agenda. Ele fazia aquilo que ele achava mais correto e achava que, ao fazer isso, perseguir a igreja, estava servindo a Deus. Ele pensava isso. Mas o evento que ocorreu ali na estrada de Damasco revelou que, de fato, Jesus é o Senhor
e que a única coisa que Saulo tinha que fazer era se render a Cristo, era se render ao Senhor Jesus. Logo você vai perceber que Saulo tem essa atitude, ele logo obedece a Cristo. Veja o texto na continuação aqui, verso 5. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Interessante porque aqui nós temos o relato, e nós temos também lá em Atos capítulo 22, o relato que o próprio Saulo faz, o próprio Paulo faz da sua conversão, e ele traz assim alguns detalhes a mais que eu acho que seria interessante para a gente ver. Primeiro ele vai dizer aqui algumas palavras a mais que Jesus havia dito para ele. Atos 26:14. Atos 26:14. Diz assim: E caindo todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Aqui você vai perceber que Saulo menciona uma parte a mais daquilo que Lucas havia mencionado, né? Após dizer Saulo, Saulo, por que me persegue, Jesus também diz: dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. E veja, queridos, a expressão aqui ela é muito forte, porque os agrilhões aqui eram aquelas esporas que eram utilizadas para domar o animal, para controlá-lo. E quanto mais o animal se debatia, se revoltava, mais ele era ferido, até ele ser controlado. Por que Cristo usa essa linguagem para Saulo? O que está acontecendo aqui? Provavelmente, queridos, o Espírito Santo já vinha trabalhando no coração de Saulo, por aquilo que ele estava ouvindo, por aquilo que ele estava vendo. Ele estava presenciando o testemunho da igreja cheia do Espírito Santo. Provavelmente, queridos, o Espírito Santo já estava falando ao coração dele, mas ele estava resistindo. E aí, por isso que Jesus vai dizer: olha, dura coisa recalcitrares contra os aguilhões. Ou seja, dura coisa é você ficar resistindo, é você não aceitar o que eu já estou mostrando para você. Sabe quando Deus fala ao coração do pecador, ele é mexido, mas ele diz: não, peraí, depois eu vejo isso, depois eu penso nisso. E volta e meia, a consciência dele recebe aquelas fisgadas de que ele está errado, de que ele precisa se arrepender, de que ele precisa se render a Cristo. E é um sofrimento até ele se render, até ela se render. Só que depois de toda essa experiência, Saulo entende que a única coisa a fazer é de fato se render a Cristo. Aí eu vou voltar para o Atos 22:10, onde ele vai dizer algo a mais também. Ele diz assim: então perguntei, que farei, Senhor? Então perguntei, que farei, Senhor? E o Senhor me disse: levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer. Aqui você encontra um Saulo completamente rendido ao Senhor Jesus Cristo. A partir desse momento, Saulo já não é o mesmo Saulo. Saulo não viverá mais para si mesmo, mas ele vive para servir a Cristo. Ele vive para agradar a Cristo. O que farei, Senhor?
Quando alguém se rende a Cristo, essa é a pergunta que ele faz. Senhor, eu ouvi a palavra, eu entendi o meu estado, eu entendi que Tu és o meu Salvador. O que eu devo fazer? Essa é a pergunta de alguém que está completamente rendido a Cristo. Veja, sob a perspectiva humana, Paulo, ele teve muitos méritos, não é? Ele tinha muitos, ele tinha uma bagagem, né, entre os judeus, que realmente era algo que chamava a atenção. Em sua carta aos Filipenses, ele dizia que possuía muitas razões pelas quais ele poderia confiar na carne. Ele menciona que ele era judeu, da tribo de Benjamim, cumpria os seus deveres religiosos de acordo com os preceitos dos judeus, era zeloso quanto à religião, irrepreensível, não é, diante daquilo que a lei exigia, pelo menos externamente, mas nada disso era suficiente para dar a ele um relacionamento verdadeiro com Deus, para salvá-lo. Essa bagagem toda que ele tinha não era capaz de produzir um relacionamento com o Deus de Israel. Ele precisava de Cristo. A rendição pessoal que marcou toda a vida do apóstolo Paulo teve início aqui, no encontro que ele teve com o Senhor Jesus Cristo e com o reconhecimento que ele tem de que Cristo é o Senhor. O que farei, Senhor? Muitas vezes, pessoas se referem à conversão como uma decisão por Cristo, como uma opção por Cristo. Mas talvez a melhor expressão seja que a conversão, no seu cerne, é uma rendição a Cristo. Lembra do hino que nós cantamos aqui? Vencido, ó Salvador, por Ti, Teu grande amor senti. Eu que vivia fugindo de Ti, eu fui vencido por Ti. Então, o que ocorreu com Saulo foi o ato realmente de render-se, de reconhecer-se como vencido. Então você vai perceber claramente uma atitude aqui de rendição incondicional. E eu pergunto para você que está aqui hoje, que está ouvindo essa mensagem, você já se rendeu a Cristo? Você já chegou para Cristo e disse: Senhor, o que eu devo fazer? O que farei, Senhor? O que é que o Senhor quer da minha vida? Como é que eu posso te agradar? Como é que eu posso te servir? Como é que eu posso viver uma vida para a Tua glória? Como é que eu posso te glorificar na minha casa, no meu trabalho, na minha igreja? Então veja, nós precisamos nos render a Cristo, nós precisamos, a semelhança do apóstolo Paulo, dizer: já não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim, eu vivo para agradá-lo. E eu gostaria então de caminhar para mais algumas aplicações para concluirmos. Primeiro, veja que quando o Senhor Jesus, ele diz a Paulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Veja que Cristo, ele se identifica com a sua igreja, de modo que aqueles que perseguem a igreja estão perseguindo o próprio Cristo. E essa verdade, ela é uma verdade extremamente confortadora para nós, porque Cristo, ele foi muito claro ao afirmar que assim como ele foi perseguido, nós também seríamos perseguidos, porque o mundo nos odeia.
Então, nós enfrentamos perseguição aqui nesta vida. Isso não é algo novo, isso não é algo extraordinário, isso não é uma novidade. Não, já faz parte da agenda dos cristãos. Então, veja, o fato de sabermos que Cristo é quem cuida de nós, Cristo se identifica conosco, que aqueles que nos perseguem estão perseguindo a Cristo, faz com que a gente não queira revidar o mal com o mal. Faz com que a gente ore para que esses que hoje são perseguidores possam ser alcançados pela graça e fazerem parte do time dos perseguidos por Cristo. Porque caso contrário, se isso não acontecer, eles vão morrer e eles vão encontrar o Deus do juízo. O Deus que diz: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Segundo, a conversão de Saulo oferece uma mensagem de consolo para aqueles que oram e que esperam a conversão de parentes, de amigos e pessoas que você olha e você não vê indicações da obra do Espírito Santo na vida dessas pessoas. Veja, há aquelas pessoas que você, por mais que você procure, mas você não consegue encontrar sinais de que o Espírito está atuando nelas. Você ora, você fala do Evangelho, você convida, mas a pessoa continua vivendo da mesma forma. Os sinais são inexistentes. E muitas vezes por causa disso, porque nós amamos essas pessoas, nós nos angustiamos, nós sofremos. Muitas vezes os pais sofrem por causa dos filhos, um cônjuge por causa do seu cônjuge, por causa dos nossos amigos. Contudo, veja, queridos, que Deus converteu Saulo de Tarso de uma forma soberana e graciosa. Tudo bem que foi extraordinário, né? Mas Ele é o mesmo Deus e a salvação continua sendo uma obra da graça dele e um ato soberano dele. Ele pode não derrubar a pessoa do cavalo, mas ele pode estar falando no coração daquela pessoa já há um bom tempo e você não percebe. Mas aquela pessoa, ela está ali, já está recalcitrando contra os agrilhões. Ela pondera. Por mais que às vezes ela parece que não está ouvindo, mas ela está. Só Deus sabe, não é? O que o Espírito está fazendo no coração. Deus pode. E isso serve de conforto para que a gente continue orando. A gente não sabe quem são os eleitos. A gente tem que continuar de forma perseverante, intercedendo diante de Deus, aproveitando as oportunidades, pedindo sabedoria a Deus para falar do Evangelho na hora certa, da maneira certa. Mas veja, nós não somos capazes de transformar o coração de ninguém, mas Deus é. E a conversão é uma obra divina. Terceiro, também há no exemplo de Saulo uma mensagem de confronto para aqueles que teimam em viver longe do Senhor Jesus Cristo, entregue aos seus interesses pessoais, entregue aos seus próprios ídolos. Veja, alguns continuam insistindo em confiar em si mesmos, confiar na sua justiça própria, confiar nas suas obras, na sua religiosidade. Todavia, meus queridos, quando se diz respeito às questões espirituais, não basta você ser sincero, você precisa estar certo. Saulo, sinceramente, achava que estava servindo a Deus, mas ele era perseguindo a igreja de Deus, perseguindo o Filho de Deus. Então, Paulo aprendeu de uma forma dolorosa que a nossa retidão pessoal não passa de trapos de imundícia, não serve de nada diante de Deus.
precisamos nos render a Cristo, precisamos reconhecer que somente por meio do Senhor Jesus Cristo é que nós podemos ser salvos e herdar a vida eterna. Então, se você vive lutando, vive distante, confiando nos seus méritos, achando que você, de alguma forma, Deus vai, no último dia, salvar você porque você não é tão ruim quanto os outros. Veja, se você não se render a Cristo, se você realmente não servir a Cristo de fato e de verdade, nada disso que você considera como sendo um mérito vai adiantar. Paulo largou de mão tudo aquilo que ele achava que era mérito, considerou como nada, como esterco, por causa do conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Quarto, e por último, a conversão de Saulo ainda oferece uma mensagem de esperança para aqueles que pensam não haver mais solução para as suas vidas. É interessante porque quando nós lemos a história de Saulo de Tarso, o apóstolo Paulo, e nós lemos esses relatos que ele mesmo traz para nós do que ele fazia com a igreja antes da sua conversão: perseguir, arrastar, maltratar, espancar, matar a igreja de Cristo. Um perseguidor implacável, enfurecido. Ao ponto de que quando ele é alcançado pela graça, ele é convertido, até os cristãos ficam meio assim: não, mas esse aí não é o tal lá, o perseguidor implacável, não é ele. Mas veja, Deus transformou esse homem, ele é um outro homem. Eu sei que muitas vezes a gente, nesta vida, pode ter cometido erros terríveis, ter tido experiências assim, das quais nós nos envergonhamos profundamente. E muitas vezes nós achamos que nós estamos para além do perdão, por conta daquilo que nós praticamos. Mas veja, este homem, ele matava os cristãos, e Deus o alcançou, e Deus o perdoou. Não importa o que você tenha feito no seu passado, se você se arrepender, se você se render a Cristo, você será salvo. Que Deus nos abençoe. Amém.